Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Rainha. Seja bem-vindo, José Carlos, filho de Coube, que é uma devoção mariana. Seja bem-vindo ao ciclo de palestra do Terço dos Homens da Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, cujo o tema que você irá falar é os apóstolos ao redor de Maria. Bem, agradeço a Irmandade, ao Terço dos Homens do Rosário, local que eu fui muito bem acolhido e tenho uma grande alegria. Faço parte da missão Filhos de Coube. Nós somos leigos consagrados a Nossa Senhora. Somos família, né? Algumas famílias são pessoas casadas que se consagraram a Nossa Senhora pelo método de São Maximiliano Kolbe. São Maximiliano Kolbe é um santo franciscano que construiu duas cidades para Nossa Senhora, chamada Cidade da Imaculada, uma na Polônia e outra no Japão. São Maximiliano, ele recebeu o seu chamado em casa, né, na família, né, aos 8 anos ele recebe de Nossa Senhora 2 coroas, ela oferece 2 coroas para ele, e ele com 8 anos abraça as 2 coroas. Com a vermelha ele se tornaria mártir, e com a branca ele seria puro, né, viveria na pureza. Com 8 anos ele abraça essas 2 coroas, entra por dos frades, dos franciscanos conventuais, funda a Cidade da Imaculada e morre no campo de concentração em Auschwitz, no lugar de um pai de família. Então, os Filhos de Coube, nós somos Milits, né? Nós vivemos a consagração sobre 5 pilares. Primeiro é a consagração à Nossa Senhora. O segundo pilar é uma vida intensa de oração. O terceiro pilar é uma vida de estudos sobre a igreja, sobre a doutrina da igreja. O quarto pilar, um dos mais importantes, nós buscamos tentar viver aquilo que nós rezamos, estudamos e nos consagramos. E o quinto pilar é esse que eu estou fazendo aqui, a missão. Sendo que a prioridade da nossa missão é a missão na família, né? Primeiro nós temos que ser missionários na família e posteriormente, como somos chamados, né, como vocês nos chamaram aqui, é um prazer, nós estamos aqui na missão de falar sobre Cristo, falar sobre a Imaculada, que é o grande prazer da nossa vida. Meu irmão José Carlos, pode iniciar a sua palestra com o tema Os Apóstolos ao redor de Maria. Vamos pegar o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, dos versículos de 12 até o versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 12 a 14. Diz assim a palavra de Deus. Então, do monte chamado as Oliveiras, voltaram a Jerusalém, a distância pequena de uma caminhada de sábado. Tendo entrado na cidade, subiram à sala de cima, onde costumavam ficar. Era Pedro, João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão o Zelota, e Judas, o filho de Tiago. Todos estes estavam unânimes, perseverantes na oração, com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos. Bem, esse é um tema muito importante e nos evoca a falar de uma questão que são as chamadas tipologias. O que é uma tipologia? Para tratar desse tema, né? Os apóstolos ao redor de Maria. A tipologia, ela é aquilo na qual o Antigo Testamento nos evoca algo, porém, quando ele se cumpre no Novo Testamento, por exemplo, o Antigo Testamento ele nos demonstra algumas coisas, alguns elementos, alguns fatos. E esses fatos, eles vão acontecer de forma plena no Novo Testamento. O exemplo aqui que nós podemos colocar é o exemplo de Jacó. Jacó, o filho de Isaac. Jacó, ele vai ter 12 filhos, né? E vai constituir, a partir desses 12, as chamadas 12 tribos de Israel. Então, o povo de Deus vai se constituir ali, o povo de Israel, a partir dessas 12 famílias, esses 12, né? Famílias que estavam ali, cada uma em uma região, né? Foi dividida assim, e ali que se constituiu Israel, o povo de Deus. Prontamente, nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai ver isso em Mateus capítulo 10, em outras passagens do Evangelho, quando ele começa o seu apostolado, ele vai chamar os 12 apóstolos. Então essa palavra é muito propícia, este número, ele é muito simbólico. Existe um símbolo que evoca o quê? 12 tribos de Israel,
os 12 apóstolos, Jesus vai representar este novo Israel. Este novo Israel que está na figura de Cristo, dos seus 12 apóstolos, que aparecem ali no Novo Testamento, e que começam uma caminhada, né? Começam uma caminhada com Jesus Cristo. Os apóstolos começam a seguir Jesus, esse caminho, e são eles os desbravadores da fé. Nós temos a fé hoje, por conta da ação dos discípulos, né, desses 12. Claro, Judas aqui, ele tem um fato que é interessante também nos Atos dos Apóstolos. Judas, ele se enforca, nós sabemos disso, ele se mata, e aqui, em Atos dos Apóstolos, vai ter a eleição de um novo apóstolo, né, para completar o número dos 12. Era necessário completar este número, porque este número tem um simbolismo muito forte para o povo de Israel, consequentemente, para os discípulos de Jesus Cristo. E aí eles saem, começam a evangelização, e que chegou até a gente, né? Chegou até nós. Porém, neste caminho da encarnação do Verbo, né? O Verbo que se fez carne, aparece um processo que é interessante e até desconcertante para algumas pessoas. Talvez não para nós católicos, né? Não para os homens do texto. Né? É a presença de Nossa Senhora Imaculada. Deus poderia ter salvo a humanidade, prontamente Jesus, que é Deus, ele poderia aparecer já adulto e começar o seu processo de chamada dos discípulos, de apostolado, e prontamente fazer todo o processo. Mas Deus decide que o processo da salvação da humanidade, ele deve passar por uma mulher. E esta não é uma mulher qualquer. Não é uma mulher qualquer. Porque ela é a mãe daquele que é o salvador de todo o cosmos, toda a humanidade. Há uma passagem na Sagrada Escritura que diz que as criaturas, elas desejam a manifestação dos filhos de Deus. Ela anseia. Jesus, ele é o salvador de todo o cosmos, de toda a humanidade. Daqueles que nasceram antes dele, daqueles que estavam ali no seu tempo, mas também é o salvador de toda a humanidade. E esse processo de salvação, Deus decide por uma ordem. Que ordem é essa? Esta passagem pelo ventre da Virgem Maria, da qual está em Lucas capítulo 1, versículos 26 seguintes. É uma decisão de Deus. É uma decisão de Deus que o processo de salvação da humanidade passe pelo ventre de uma mulher que não tem pecado, que foi preservada do pecado original. Em nenhum momento da existência de Nossa Senhora ela foi tocada pelo pecado original, pelo pecado. Ela é imaculada, ela é toda pura, toda santa. Para alguns isso é muito desconcertante, mas essa é dinâmica e vontade de Deus. Então, quando nós falamos dos apóstolos ao redor de Nossa Senhora, jamais este tema diminui a presença de Jesus. Jamais este tema diminui o culto de adoração ao único Deus. Jamais este processo de estar ao redor de Nossa Senhora nos tira da dinâmica de Cristo. Ao contrário, é a Imaculada que expõe Jesus. É a Imaculada, e olha que bonito, gente, e de Deus. O Espírito Santo, fala o padre Raniero, o padre Inácio Laranhanga, no livro Silêncio de Maria, ele vai dizer que o Espírito Santo plasmou do material genético de Nossa Senhora o corpo do Cordeiro que foi entregue por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro puro, sem mancha, aquele que deu a sua vida para nos salvar na cruz. Nós estamos próximos aqui do período quaresmal. Nossa Senhora, o corpo, a carne do Cordeiro puro, repito, sem mancha, vem de Nossa Senhora. O único material genético que existe de Jesus é o material genético de Nossa Senhora. Ela não é uma mulher qualquer. Jamais, repito, estar ao redor de Nossa Senhora significa esvaziar Jesus. Ao contrário, os apóstolos andaram 3 anos com Jesus. 3 anos, mais ou menos. Nossa Senhora viveu a vida toda. Por isso, o discipulado, o apostolado, precisa estar nessa dinâmica.
precisa estar ao redor de Maria para conhecer melhor Jesus. Quem melhor pode falar sobre qualquer pessoa do que a sua própria mãe? Como conhecer melhor Jesus, se não estar próximo daquela que o gerou, que deu a vida a ele, pela permissão de Deus? Com certeza, quando os apóstolos foram descobrindo ali a pessoa de Jesus, quem contou os detalhes do nascimento? Quem contou os detalhes da entrada do anjo? Quem contou os detalhes do sonho que aconteceu a São José? Os detalhes da perda da apresentação do templo? Quem contou aos discípulos os detalhes naquele momento da perda e do encontro do menino Jesus? Nós rezamos isso no Rosário. Nossa Senhora. O Frei Inácio Laranjanga vai dizer que Nossa Senhora é a grande incentivadora da missão, da evangelização. Ela está lhe motivando, e não é à toa que o apóstolo, o discípulo amado, João, vai morar na sua casa. Porque em João capítulo 19, nos versículos 27, o discípulo leva ela como sua propriedade. O discípulo amado, representado ali por São João, a palavra no grego original ali, é que o discípulo leva Nossa Senhora como sua propriedade. Nossa Senhora deve ser a nossa propriedade. Por isso o tema dos apóstolos ao redor de Maria é um tema bíblico, é um tema cristão e é um tema essencial para a nossa própria existência, para a nossa própria vida. Porque o fim último de Deus, da vida do homem, é Deus. E quem melhor viveu esta relação de cristianismo do que a Virgem Maria? Do que a Virgem Maria. Por isso os apóstolos, para bem ser conduzidos a Jesus, precisam estar ao redor de Maria. Precisam estar ao redor dela, da Imaculada. Não é à toa que em João capítulo 2, no Evangelho de São João no capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus acontece por causa dela. Vai dizer assim, que a mãe de Jesus estava lá, e ela provoca a presença de Jesus, e ela provoca a presença dos apóstolos. Vai dizer aqui, João capítulo 2, no versículo 2, Jesus foi convidado para o casamento, e os seus discípulos também. Convidados a este casamento, que é o casamento que também representa o casamento da igreja com Deus, com o povo de Deus. Lembra que eu falei do povo de Deus? Nossa Senhora atrai Jesus, atrai os apóstolos, atrai a igreja. E é interessante que esse é o primeiro milagre de Jesus. E o que acontece nesse primeiro milagre de Cristo? Os versículos 11 diz assim, João capítulo 2, versículo 11, este é o princípio dos sinais. Jesus o fez em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Uma condição essencial, ou sine qua non, para os discípulos que pudessem crer em Jesus foi esta intervenção de Nossa Senhora. Eles passam a crer em Jesus e descem com ele para Cafarnaum. E aí continua, depois disso desceram a Cafarnaum, eles, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ali ficaram alguns dias. O início do apostolado de Cristo, o início do apostolado da missão dos apóstolos, ele passa por Nossa Senhora. Porque o próprio processo de salvação passa por ela. Há um dogma que São Maximiliano pede, fala que vai acontecer nos últimos tempos, que é nessa Nossa Senhora medianeira de todas as graças. A graça não é Cristo e não passa por ela? O texto que eu li para vocês inicialmente, de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, é o texto de Pentecostes. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aquela comunidade que está ali, ao redor de Nossa Senhora em oração, e aí vem o que? O sopro do Espírito. E quando viu o sopro do Espírito ali, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os discípulos saem para evangelizar. E quem está ali? A Virgem Maria. No início do processo da salvação, Lucas capítulo 1, versículo 26 seguintes, o Espírito Santo virá sobre ti, Maria, para vir Jesus. No processo agora da evangelização, da ida dos apóstolos, quem está lá? Os apóstolos.
e a Virgem Maria. E o que é que vem de novo? O Espírito Santo, uma nova criação, um recomeço. Esse recomeço passa por Nossa Senhora. Então, todos os discípulos, aquele que realmente é discípulo, que é realmente cristão, precisa estar diante de Nossa Senhora. Essa é uma ordem bíblica. São só da Sagrada Escritura. Então, acontece um outro processo. Nossa Senhora, a sua maternidade, ela é elevada. Jesus Cristo eleva a maternidade da Virgem Maria. Ela não é somente a mãe de Jesus. Ela se tornará a mãe de toda a humanidade. Em João capítulo 19, nos versículos 25 a 27, Jesus diz a ela: mulher, eis aí o teu filho. Ela não é só mãe de Cristo, ela é mãe agora de toda a igreja. E diz ao discípulo: filho, eis aí a tua mãe. A maternidade de Nossa Senhora se expande. É uma maternidade espiritual também. Nossa Senhora só pode parir uma coisa. Uma pessoa, desculpe. Jesus Cristo. Por isso, ela é a forma Dei. Ela é a forma de Deus. Então, todo discípulo que deve ser uma forma de Cristo, ele tem que passar pelo ventre da Virgem Maria. Você tem que estar ao redor dela. Nicodemos tem uma conversa com Jesus. Ele diz assim: como pode um homem já velho nascer de novo? E Jesus fala: o Espírito sopra onde quer. O Espírito, aquele mesmo que veio sobre a Imaculada, é este mesmo que faz a gente renascer de novo no ventre dela. Então todo apostolado precisa estar aos pés da Virgem Maria. Para a gente começar um processo de finalização. Carlos, Opa. Eu tenho que lhe falar. Adilson vai fazer depois uma pergunta sobre o que você está colocando, fazendo as suas colocações. Aí a gente precisa encerrar em 2 ou 3 minutos para ele fazer a pergunta, e aí você pode completar por mais 5. Tá bom? Pronto, já vou finalizar. Tá bom. Aqui. No livro do Apocalipse, no capítulo 12, nós provamos que Nossa Senhora continua sendo mãe de Jesus. Que esse grande sinal no céu é a mulher. Aquela que dará luz a um varão que vai reger todas as nações. Aqui também é dito que é o protótipo da igreja. Mas quem é o modelo que a igreja vai tirar aqui? Um modelo de a Virgem Maria. E é ela que vai. E ela tem o que na sua cabeça? Olha só. Um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher, vestida com sol, tendo a lua sobre os seus pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Lembra do número 12 que eu falei para vocês anteriormente? Os 12 tribos, os 12 discípulos, e agora ela é a rainha dos apóstolos. Coroa de 12 estrelas. Finalizo com a palavra do meu santo fundador, São Maximiliano Kolbe. São Maximiliano vai dizer assim, que nós precisamos imitar a Jesus Cristo. São Paulo fala assim: sede meu imitador, porque eu sou imitador de Cristo. E ele fala: como é que a gente imita Cristo? Cristo passou 30 anos sendo alimentado, sendo ensinado e conduzido por Nossa Senhora. Então, para ser imitador de Cristo, é preciso entrar na escola de Maria. É preciso, como o apóstolo, estar ao redor dela. E este é o processo de santificação, porque ela é toda santa. Nossa Senhora forma realmente discípulos de Jesus Cristo. Por isso, todo discípulo, que é também o seu filho, precisa estar ao redor dela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima. Meu irmão Zé Carlos, podemos colocar na atualidade que o grupo do Terço dos Homens pode ser comparado aos apóstolos ao redor de Maria? Com certeza. Não só podemos, mas devemos. Porque estamos cumprindo aqui a palavra do Evangelho. Verdadeiramente, ao redor de Nossa Senhora, nós somos verdadeiros discípulos de Jesus. Observe que nós falamos, nós pegamos a Sagrada Escritura do Antigo e o Novo Testamento até o livro do Apocalipse.
E esta palavra se cumpre a cada terço. A cada terço, Nossa Senhora está ali rezando conosco. No Santo Terço, no Santo Rosário, nós meditamos os mistérios da vida de Cristo pelo olhar da Virgem Maria. Então, todo aquele que reza o Santo Terço, e por que não o apostolado do Terço dos Homens, eles são apóstolos ao redor da Virgem Maria. Com certeza, isto é bom e é salutar para a nossa alma, para a própria ação evangelizadora da Igreja. Diante de tudo isso que nós falamos, dos apóstolos ao redor de Maria, eu gostaria que você colocasse uma saudação para o grupo do Terço dos Homens. Eu quero saudar aqui os irmãos do Terço dos Homens, agradecer porque a oração sustenta o mundo. A oração é que move este mundo, é que impede que este mundo seja, talvez, mais complicado do que ele já é. Então, eu quero agradecer a cada homem, a cada Ave Maria, que você sustenta a vida de cada pessoa. Nossa Senhora, ela é a tesoureira das graças, e ela toma as nossas orações e distribui como ela quer. Então, o coração de cada homem do terço que reza, ele oferece a Nossa Senhora esta mediação aos corações de todos os homens. Então, eu agradeço aqui aos homens do terço, permaneçam firmes, claro, consequentemente, rezemos pela Igreja e rezem por mim também. Salve Maria. Muito obrigado, meu irmão Zé Carlos, filho de Colbe, uma consagração muito especial, em nome do Terço dos Homens da Irmandade do Rosário dos Homens Pretos. Eu que agradeço, muito obrigado. É um prazer, sempre é bom estar com vocês. Eu gostaria que você colocasse dentro dessa finalidade um tipo de bênção para o nosso grupo. Pronto. Bem, eu vou fazer o ato de consagração a Nossa Senhora composto por São Maximiliano Maria Kolbe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria Santíssima, eu renovo hoje e sempre a consagração a Ti de todo o meu ser, para que disponhas de mim para o bem de todos. Somente te peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a missão de construir o reino do Teu Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, meus sacrifícios, o Terço dos Homens também aqui, e minhas ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Por todos quanto a vós não recorrem, pelos inimigos da Santa Igreja, e por aqueles que a vós estão recomendados. Amém. Amém. Muito obrigado, meu irmão, novamente, em nome do Terço dos Homens, da Irmandade do Rosário dos Homens Pretos. Eu que agradeço. Falar de Nossa Senhora é um prazer, um prazer.